Olá pessoal, que o Espírito Santo possa nos conduzir a cada momento da nossa vida, porque a cada minuto, horas, segundo que passa, nós sabemos que a volta de Jesus está mais próxima. O mundo, ele está completamente perdido, infelizmente, na mão do inimigo. E todo aquele que serve ao Senhor, ele vai continuar buscando a face de Deus. Não tem como a mulher de Deus, o homem de Deus, viver aqui nessa terra de qualquer maneira. Se você tiver uma possibilidade, vá para um canto, ou como Jesus mesmo disse, feche a porta do seu quarto e ore. Ore em silêncio, que o Pai, nosso Pai Celestial, vai nos ouvir. Então, este mundo aqui é um mundo propriamente dito de matéria. Um mundo que vai passar. Se fôssemos para nós vivermos aqui nessa terra, a gente não viveria 80, 90, 100 anos, mas a gente viveria aqui eternamente. Por isso, o que adianta o homem a juntar tantas coisas aqui nesta terra? Eu costumo dizer que se nós estamos vivendo aqui nesta terra, nós temos que viver bem. Lembra da estratégia que eu sempre digo? Nós temos que traçar uma estratégia de vida para podermos viver bem. Não é verdade? Deus, ele faz as coisas na nossa vida, nós chamamos de fé, mas essa fé só acontece, meus amados irmãos, quando nós projetamos algo em nossa vida. Um emprego que seja digno, que nós possamos sustentar nossa família com toda sinceridade, nós possamos ter um lar, uma casa, um local onde nós possamos viver em paz. Não adianta a gente procurar a paz nas pessoas, a paz está dentro da gente, não tem para onde correr. É nós que transmitimos a paz de Deus. Então, nós temos que viver uma vida com Deus de estratégia. Nós temos que viver uma vida que nós possamos passar nela bem. Não é só sofrimento. A Bíblia diz assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas não quer dizer que nós temos que levar uma vida inteira de sofrimento. Um dia estava com um rapaz e ele estava passando por uma situação muito difícil, uma situação que ele poderia sair a hora que ele quisesse. Então eu cheguei para ele e falei, olha, é só você dar um basta nessa situação. É você que pode dar um basta nessa situação. Então, Deus, Ele quer que cada um de nós venhamos ter uma vida abençoada, regrada com Ele. Mas isso requer um sacrifício de cada um de nós. Então, Deus, se Ele requer um sacrifício de cada um de nós, nós temos que a cada dia buscar aquilo que Deus quer para a nossa vida. Meus irmãos, nós temos que procurar ter as nossas próprias possibilidades de vida. E com Deus não é diferente. A partir do momento que o Espírito Santo, o nosso amigo, o nosso consolador, entra no nosso coração,
É a única forma de a gente mudar a nossa vida. Meus irmãos, eu trabalho muito com as pessoas na área da mente, que se você tiver uma mente forte para buscar a Deus, você vai ser um vencedor nas áreas da sua vida. É como eu acabei de dizer, que o mundo, meus irmãos, ele é só esta matéria, é só isso que ele tem para nos oferecer. Então há necessidade de nós buscarmos a face de Deus. E é só através do poder do Espírito Santo. Eu não sei o que você tem passado, os teus sofrimentos, a tua alegria, as tuas tentações. Só você sabe das suas. Eu sei das minhas tentações e só você sabe das suas. Você sabe das suas alegrias e você sabe das suas tristezas. E eu sei das minhas alegrias e das minhas tristezas. Então, é nós que temos que nos apegar a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. E fazer da palavra de Deus o caminho que nós devemos seguir. Nós não devemos ficar perdendo tempo, igual o apóstolo Paulo fala, em vãs conversações. Para os judeus, uma das piores coisas é a língua. A língua é algo para os judeus que tem que ser muito cuidado naquilo que fala das pessoas, que fala do próximo. Então, a palavra de Deus, ela é um conforto que entra no nosso coração para modificar toda a nossa existência. Quando eu e você se entrega a Deus, tem que ser por inteiro. Não pode faltar nem um pedacinho. No livro de Marcos, na verdade se chamava João Marcos. Ele era o filho de Maria, que vivia em Jerusalém, e em cuja casa se reuniram os primeiros cristãos. Ele era primo, de Barnabé e discípulo e apóstolo de Pedro. Então, Marcos, ele relata uma passagem em Marcos 8, a partir do versículo 36, que ele diz assim, ó: pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Meus irmãos, nem tudo aquilo que a gente vê na internet, das pessoas, aquilo dali é verdadeiro. Porque está vivendo dessa forma, de outra. Nem tudo é verdadeiro. Porque as brigas, os demônios internos de muitas pessoas o obriga a fazer coisas que não coincidem com a palavra de Deus. Então Jesus, quando Jesus estava falando isso, estava falando para os seus discípulos e para a multidão que o acompanhava em Cesareia de Filipe. Cesareia porque era dos Cerza, Ficava na Palestina, na atual Turquia. Então ele estava ali em Cesareia, pregando, falando da palavra de Deus para os seus discípulos e para a multidão, dizendo que o que adianta, o que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quando Jesus está dizendo isso, Jesus está falando de uma vida no reino dos céus. Quando Jesus fala de ganhar o mundo inteiro, ele está dizendo de uma vida sem ele. Que uma pessoa sem ele não é nada. Sem a presença dele não é nada. Mas hoje os atrativos da vida estão fazendo com que as pessoas se apeguem ao mundo
e esqueça da palavra. As pessoas estão gananciosas. Antigamente também estavam. O povo de outrora e hoje está a mesma coisa. Só que hoje está muito mais banalizado. E com a chegada da tecnologia, as pessoas estão querendo ganhar o mundo inteiro, mas estão esquecendo de cuidar do interior, que é a sua alma, que é cuidar da vida eterna. Eu sempre costumo dizer que as pessoas não falam muito mais de vida eterna, ou quando falam, tem que falar de uma forma diferente para que as pessoas consigam chegar a um parâmetro de vida eterna. Eles têm que fazer um rodeio para que as pessoas compreendam que Jesus quer salvar aquela ovelha perdida. Jesus quer salvar aquele que se perdeu ou aquele que está perdido. Então Jesus vem dizendo o que adianta nós conquistarmos um monte de coisa nessa terra, estarmos em baladas, estarmos em festas, motos caras, carros de luxo, casa boa, prostituição, pornografia, se nós não tivermos uma vida com Ele. O que adianta você ser um ator, você ser uma atriz? O que adianta você ser um dono de empresa? Ou você ser um homem simples, trabalhador comum do dia a dia, se você não tem a vida eterna? Não adianta eu e você ganharmos este mundo e deixarmos a vida com Deus. Jesus chegou para o povo e para os discípulos em sua pregação e disse que haveria divisão. Eu vim para trazer divisão na terra. E quando ele fala que veio trazer uma espada, veio trazer a guerra, as pessoas entendem que Jesus veio trazer violência. Não é isso. Jesus não veio trazer isso. Jesus vem dizendo que quando você começa a praticar o bem, assusta as pessoas. Quando você começa a praticar o que é correto, sair da prostituição, sair das coisas erradas, as pessoas se assustam com isso. Por quê? Porque estão acostumados a levar uma vida matéria a este mundo. Então Jesus vem dizendo, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O diabo, o inimigo de nossas almas, ele não quer ver ninguém feliz. Seja o cara mais bem-sucedido dessa terra, ele controla a vida dele se ele não tiver Deus. Seja a pessoa mais simples dessa terra, se ele não tiver a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, ele está sendo controlado pelo diabo. Então Jesus, ele vem dizendo para cada um de nós que nós devemos buscar a sua face. Homens e mulheres de Deus sofreram aqui neste plano físico para que eu e você conseguíssemos enxergar a vida com Deus. Então, meus amados irmãos, quando a gente passa a deixar um pouco este mundo e a compreender as coisas de Deus, a gente passa a ter uma vida plena, uma vida cheia do Espírito Santo. Você não precisa de 2 casamentos. Você não precisa estar numa balada todos os dias com um homem diferente ou com uma mulher diferente. Os seus filhos são criados, assim como diz a palavra, né? Junto ao ribeiro das águas tranquilas. Porque Deus é que vai cuidar de mim e de você. Eu tenho sempre dito que Deus, desde a minha infância, quando um anjo apareceu para mim, quando eu era criança, meus irmãos, eu morava no meio do mato com a minha família e sempre aparecia um anjo. Hoje eu entendo como um anjo, um servo de Deus espiritual, aparecia para mim. E um dia eu acordei, eu devia ter uns 3 a 4 anos de idade, e não tinha ninguém dentro de casa, me deixaram dormindo sozinho, e aquele anjo estava do meu lado, e eu perguntei-lhe assim, aonde está papai e mamãe? E aquele anjo, ele não falava, ele sorriu
Eu estava deitado, ele apontou a mão para mim, eu me levantei, e naquele momento que eu saí dali, ele me fez levantar e nós caminhamos mais ou menos uns 800 metros. Meus pais estavam num portão, nós fomos por um trilho que dava no portão. E ele me levou até ali, e minha mãe, meu pai, meus irmãos estavam ali trabalhando. E a minha mãe se assustou e falou assim: Nossa, Rafael, como você chegou até aqui? Eu falei: Mãe, ele me trouxe. Ele me trouxe até aqui. Então, desde a minha juventude, Deus tem cuidado de mim, porque eu acredito na palavra de Deus, eu acredito no santo evangelho de Deus. Então, meus amados irmãos, nós não devemos viver nessa vida temerosos com coisa alguma, com nada neste mundo, mas nós devemos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, sabendo que não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e não ter Deus. Assim como Deus tem cuidado de mim desde a minha juventude, desde quando eu era criança, quando aquele anjo aparecia para mim. Deus quer cuidar de mim e de você. Você pode nunca ter visto o seu anjo, um anjo para cuidar de você, mas ele está do teu lado e ele está cuidando de você. É só uma experiência minha, que eu já falei em alguns vídeos atrás. Em vez de quando eu vou trazer umas experiências minhas. Então, como aquele anjo apareceu para mim, Deus está do seu lado. Os anjos de Deus estão acampados ao teu redor, como diz no Salmo, o salmista. Então Deus está contigo. Então não adianta eu e você ganhar esse mundo inteiro e perder a nossa alma. Porque a coisa mais importante é a presença de Deus. As pessoas que fazem cirurgias plásticas para ficar bonito, aumenta aqui, aumenta ali. Não vai adiantar nada, porque um dia a pele vai murchar de qualquer jeito e vai perecer, vai morrer. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que a única coisa real nesta terra é Deus. A única coisa que é real é o espiritual. Este físico é um sonho que vai passar. Eu convivi mais ou menos quase 40 anos com meu pai, porque minha mãe foi embora de casa quando eu era muito jovem. E meu pai me criou, só eu e ele sozinho. Me ensinou, me educou, me ajudou em todas as áreas da minha vida. E quando ele morreu, é como se eu tivesse passado pouquinho tempo com ele. Então, meus amados irmãos, este mundo vai passar, o que vai sobrar é a vida eterna. O mundo passa as suas consciências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então Jesus disse para aquela multidão e para os discípulos: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que eu e você possamos refletir nisso. Marcos pregou a palavra, escreveu o livro, esse livro que nós estamos meditando, e dizem que ele foi morto no Egito, mais propriamente, em Alexandria. Então, meus amados irmãos, tudo passa, mas a palavra de Deus jamais passa. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Fique com Deus e fique na paz.